A economia é um ponto polêmico em qualquer sociedade, ainda mais se considerarmos ela como um dos alicerces da sustentabilidade mercantil e social de um local, região ou mesmo do mundo. Está aqui conosco hoje para desmistificar um pouco esse nome tão comum no nosso cotidiano, mas que também gera muitas preocupações, o mestre em Economia, doutorando em História Social e professor da Universidade Federal do Tocantins, Francisco Patrício Esteves. Francisco, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer estar aqui. Obrigado. A sua história de vida é muito interessante, né? Você é angolano e está no Brasil hoje. Como que a economia surgiu na sua vida? Bom, na verdade, a economia surgiu na minha vida quando eu estive em Cuba fazer o ensino médio. E lá eu comecei a fazer a economia, mas só que a economia praticamente socialista. Onde eu fiz o curso técnico de planificação econômica lá. E a minha paixão sempre foi ver o outro lado, porque a economia que a gente estudava era praticamente economia socialista. Aí, três anos depois, eu consegui a bolsa de estudo com o meu governo, junto com a Embaixada Brasileira, para fazer desta vez o curso de Ciências Econômicas. Tendo em conta a minha formação técnica, que era planificação econômica, automaticamente fui escolhido para fazer o curso superior de Ciências Sociais aqui no Brasil. O que é economia? Bom, a palavra tem a origem grega, né? Que vem de oikos, que são casas, e nomos, que são praticamente administrar, gerir ou lei. Então, praticamente começou a economia na época, na Grécia chamava-se praticamente a organização do lar, como gerir o lar. E ao longo do tempo, digamos, no início, como podemos dizer com a escola clássica, ou no início do capitalismo, vai variando a sua denominação, porque na época a ciência econômica não aceitava a intervenção do Estado. Então, na época, dizia-se praticamente era a ciência que estudava a alocação de recursos para fins alternativos. Mas hoje, tendo em conta as modificações que a própria ciência econômica adquiriu por causa de várias pressões, hoje poderíamos definir a economia como uma ciência que estuda praticamente a alocação de recursos, ou seja na produção, na distribuição e no consumo. Então, de tal forma que alocando esses recursos para satisfazer as necessidades sociais, levando em conta praticamente três elementos importantes dentro da sociedade, ou seja, as empresas, os consumidores, que somos nós trabalhadores, e o Estado. Então, pode-se dizer que economia, política, sociologia, história, como você disse, estão todas interligadas? Bom, mais ou menos, porque são todas ciências sociais. São todas ciências sociais. E a economia também, não podemos esquecer, é uma ciência social. Só que uma diferença que a economia tem em relação às outras ciências é que ele se utiliza de várias ferramentas, ou seja, utiliza-se da matemática, utiliza da estatística e da econometria. Então, é uma ciência que consegue fazer projeções. E sem a economia, a base de todas as sociedades, então, ela estaria comprometida? Com certeza estaria comprometida. Como eu falei para você, nós temos empresas, famílias e o Estado. Então, nessa interligação, de um lado nós fizemos o mercado de trabalho e do outro lado nós trabalhamos com o mercado de serviços e bens. E dentro disso está o mercado financeiro. Como eu falei, com a mudança da economia, hoje nós aceitamos, digamos, a partir do pós-guerra, a intervenção do Estado na economia. Então, sem esses três elementos, a sociedade não vive. Então, dentro da ciência econômica, a importância da economia é isso. Fazer essa interligação, tanto na produção, na distribuição e no consumo desses três elementos. Pode-se dizer que os economistas são imediatistas? Não diria isso. Os economistas não são imediatistas, porque nós geralmente trabalhamos com três visões. Nós trabalhamos com visões de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu darei um exemplo, por exemplo, de vários planos econômicos, exemplo do Brasil. Para termos uma ideia, o Brasil começou o processo de substituição de importações na década de 30, que foi um modelo econômico muito bem seguido que propiciou praticamente a industrialização brasileira. O processo terminou na década de 90 com Collor, então foi um projeto de 60 anos. A estabilidade econômica começou com o governo Fernando Henrique, com o Plano Real. Tem 16 anos hoje o Plano Real. Então, eu não diria que os economistas são imediatistas. Pesquisando, eu vi que existem várias denominações de economia, né? Eu vi economia solidária, ecoeconomia, economia azul. Tudo isso é resultado da chamada globalização?
Não, isso nós falamos que são vertentes da economia, ou seja, para nós chamamos de economia aplicada. Porque nós temos, dentro da academia, nós temos a teoria econômica, né? Praticamente hoje a teoria econômica abrange 3 vertentes. Nós temos a teoria neoclássica, que é o predomínio mais em termos americano e ingleses. Nós temos a economia keynesiana, que aceita praticamente a intervenção do Estado, a neoclássica não tanto. E nós temos a vertente marxista, que tem a crítica praticamente ao capitalismo. Essa é na parte da teoria econômica. Então, nisso agora nós temos a parte da economia aplicada, que vem a economia do meio ambiente, economia azul, toda essa parte. Ou seja, são vertentes da economia que tentam corrigir, né, algumas anomalias que eles veem na ciência econômica, ou seja, na vida real da economia. Tem a economia solidária, que diz que não, trabalha em termos de cooperativismo, ou seja, o resultado dentro da sociedade. Como que a economia local ela é afetada nessa questão de globalização? Bom, a economia hoje, eu não acredito que no mundo hoje tenha um país que não seja dentro do processo de globalização. Porque, na verdade, a globalização foi uma coisa já anterior, já praticamente teve a sua força, o seu início mais ou menos no pós-guerra, mas ganhou força mesmo através da revolução tecnológica. E depois, no final da década de 80, com a entrada dos princípios neoliberais, foi aí que praticamente a globalização chegou para ficar. Então, ou seja, a ideia é de criar uma certa chamada aldeia global, ou seja, uma integração econômica. E é isso. Não tem nenhuma economia fechada hoje, não tem nenhuma economia fechada. Então, os países geralmente têm... Bom, isso praticamente surge através dos países desenvolvidos, que já no mercado deles eles não tem como vender o produto. Então, mas eles obrigam a gente, praticamente o país em via de desenvolvimento, para abrir o nosso mercado para eles venderem o produto dele. Então, não tem como hoje o país ficar fechado. Porque a partir do momento que nós temos que importar produtos e exportar produtos, nós já estamos dentro do sistema globalizado, então nós temos um mercado aberto. E além disso, nós temos que aceitar os produtos deles. A globalização é hoje. Você vê um par de tênis da Nike, né, que o cadastro vem do México, né, a sola vem de Singapura, né, e o logotipo vem praticamente dos Estados Unidos. Eles não têm uma empresa própria. Então, eles estão criando essas oportunidades. Mas hoje, a globalização não é só econômica hoje. Hoje, a globalização é cultural, social e política. E trazendo aqui mais para o local, Tocantins, por exemplo. Tocantins tem uma, como é que posso dizer, uma economia totalmente agropecuária. Então, tende a exportar, digamos, a carne. Então, já está dentro do processo globalizado. Se houver uma crise econômica fora, as exportações da carne Tocantins vão ter que diminuir. Então, a globalização afeta praticamente a questão local a partir do momento que o produto de fora entra. A partir do momento que nós importamos um produto, exportamos outro. Então, nós vamos ter que ser afetados de qualquer jeito. A não ser que fizemos uma coisa que há 60 anos atrás o Brasil fez fechar a economia, mas acho impossível atualmente. Francisco, muito obrigado pela nossa conversa, por esclarecer todas essas questões de economia. Muito obrigado, eu agradeço e estou à disposição. Ainda hoje você confere ideias de negócios que você pode abrir. Não saia daí que nós voltamos daqui a pouquinho. Oi, eu sou Francisco Patrícia Esteves e vocês estão assistindo Empresas S.A. Estar conectado com o mundo pode render bons negócios, informações e conhecimento. Notícias, artigos, dicas, vídeos, fale com especialistas, troque experiências e muito mais.
Acesse www.empresassa.com.br e entre num universo onde o empreendedorismo não tem limites. Hoje, as ideias que vamos dar para você que quer abrir um negócio serão de franquias. Nestes casos, o investimento inicial é referente ao valor necessário para montar uma unidade franqueada que já inclui a taxa de franquia e as despesas de início. Vale ressaltar que a pesquisa de mercado e o plano de negócios continuam sendo imprescindíveis para que o novo empreendimento seja um sucesso. Nossa primeira sugestão é na área de beleza e saúde. A Depil é uma rede especializada em fotodepilação inteligente e fototerapia, com um investimento inicial na ordem de R$ 75 mil. O prazo estimado para retorno é de 10 meses e a previsão de faturamento é de aproximadamente R$ 24 mil mensais. Nossa segunda dica é na área de cosméticos e perfumaria. Se você quiser abrir uma filial da franquia L'acqua di Fiori, vai investir um valor entre R$ 95 e R$ 145 mil. O prazo de retorno do investimento é estimado em 18 meses e o faturamento mensal fica na margem dos R$ 45 mil. Para quem não tem muito dinheiro para investir, nossa sugestão vai para o grupo de ensino de idiomas e matemática Kumon. Para abrir uma franquia, você vai investir inicialmente um valor entre 10 e 20 mil reais. O prazo de retorno varia entre 18 meses e 3 anos. O faturamento médio mensal é de R$ 7.200. Se você quiser mais dicas ou tirar alguma dúvida, basta mandar um e-mail para contato@empresassa.com.br que teremos prazer em ajudar. O Empresas S.A. está terminando e foi muito bom ter você conosco. A gente se vê novamente a semana que vem aqui na Rede Jovem. Um ótimo final de semana e uma semana cheia de sucesso. Até mais!